Opa, nessa série de vídeos eu vou falar para você sobre os interesses profissionais em diversas teorias. Nesse primeiro vídeo eu vou falar sobre a primeira teoria, depois eu vou falar de mais 4 teorias diferentes sobre interesses profissionais. Então, serão 5 vídeos a partir aí de hoje para explicar para você sobre os conceitos de interesses profissionais nas diversas teorias. Lembrando que eu vou me basear em um artigo que vai começar a aparecer aqui para você a partir de agora, chamado, Conceito e relevância dos interesses profissionais no desenvolvimento de carreira, estudo teórico da autora Karen Lamas. Essa autora publicou esse artigo em 2017 pela revista Temas em Psicologia. Esse é um artigo que eu considero essencial para você que quer começar a entender uma visão geral sobre as teorias de interesses profissionais para começar a trabalhar com orientação profissional de carreira. Eu vou deixar linkado aqui embaixo, além das informações sobre o meu curso, Manual de Orientação Profissional, que eu aprofundo tudo isso, o link também do artigo para você poder baixar, tá bom? Mas se você jogar esse nome aqui no Google, né, se você pesquisar por esse nome, você vai encontrar. Eu já deixei grifado aqui algumas coisas para a gente poder ir destacando e conversando, mas rapidamente ela faz uma introdução, ela explica como é que surgiram cada uma das ideias, cada uma das teorias, e eu vou diretamente para a primeira teoria que a gente vai tratar, que é a teoria das personalidades vocacionais e ambiente de trabalho, a famosa teoria do John Holland. O Holland é um autor que ele começou a estudar as teorias em orientação profissional sobre os interesses profissionais e ele chegou a uma conclusão de que existem personalidades vocacionais que se combinam com ambiente de trabalho. Então, eu vou ler esse primeiro parágrafo aqui rapidinho, depois nós vamos já compreender o conceito de interesses para o John Holland, tá bom? Uma das teorias mais tradicionais sobre a escolha das profissões que aborda os interesses foi desenvolvida por John Holland em 1959, 1996, 97. São anos que foram publicados alguns textos sobre Holland e teve suas primeiras publicações divulgadas no final dos anos 50. Então essa é uma teoria da década de 50. 50 anos depois do surgimento da orientação profissional surge essa teoria. Salienta-se que nesta seção será utilizado principalmente o texto publicado em 1997, além das outras referências do autor. Então aqui, nessa seção, ela quis dizer, nesse trecho do artigo, ela vai se basear no texto de 1997, que você pode descer lá nas referências e dar uma olhada no texto, tá bom? Holland, então, construiu a sua teoria com base na experiência que possuía como conselheiro vocacional, como orientador profissional, na literatura sobre o assunto e no desenvolvimento de um primeiro instrumento de mensuração denominado Vocational Preference Inventory. Não sei falar inglês, então vocês, não sei se é inventory, alguma coisa do tipo, e vocês me perdoem, mas é assim que eu estudo, tá bom? É publicado em 1958, esse é o principal estudo aqui, né? Em 1958, que ele falou sobre os inventários de interesses ou preferências vocacionais. Esse autor, então, define, olha a definição de interesses profissionais. Interesses profissionais como uma forma de expressão das características de personalidade no mundo do trabalho. Os interesses são a expressão que eu faço das minhas características de personalidade no mundo do trabalho. Então, se eu estou dizendo que o interesse é a expressão da minha personalidade no ambiente de trabalho, eu estou dizendo assim, eu preciso entender as características de personalidade do meu cliente, as características de personalidade do meu orientando, para poder ajudá-lo a expressar em um ambiente de trabalho. Eu preciso, então, entender que o meu orientando traz consigo características que são próprias da sua personalidade e essas características elas precisam ser expressadas no ambiente de trabalho. E aí o Holland falou o seguinte, não é só isso, porque essas características, né, eu estou indo um pouco além aqui do artigo, essas características elas podem ser inventariadas, por isso eu não sei nem ler inglês e estou aqui ensinando para você, mas é porque eu li um pouco mais sobre as teorias de interesses profissionais. Por isso ele falou de preferências, né, ele fez inventários de interesses profissionais e chegou a entender o seguinte, para você entender o interesse de uma pessoa, você tem que entender também as características da personalidade dessa pessoa. Precisa existir uma congruência entre o interesse da pessoa e o ambiente de trabalho dessa pessoa. E aí ele constituiu um modelo que ele chama, né, que foi chamado de modelo tipológico.
para explicar a escolha profissional que relaciona 6 tipos de personalidade e 6 tipos de ambientes profissionais. Então, são 6 tipos de personalidade e 6 tipos de ambiente que têm o mesmo nome. Esses 6 tipos, olha só, eles têm os seguintes nomes. O tipo é o primeiro tipo de personalidade que combina com o ambiente profissional, é o tipo realista, depois é o investigativo, o artístico, o social, o empreendedor e o convencional. É o famoso RIASEC, ou o famoso código de Holland. Se você jogar essa sigla, se você pesquisar no Google essa sigla, você vai ver que existe um hexágono que explica essa sigla de uma forma muito didática para você entender, tá bom? E aí e tem até vídeos aqui no meu canal, posso deixar linkado eles para você, ou você pesquisa aqui no canal rapidinho, vai aparecer algumas coisas a respeito dessa teoria que eu já publiquei. Nesse hexágono, né? Aqui, não estou gaguejando bastante, eu não vou editar esse vídeo, tá bom? Vai ficar do jeito que sair mesmo. Nesse hexágono, quanto mais próximos, mais semelhanças existem entre eles. Então, o tipo realista parece mais com o tipo investigativo. O tipo investigativo parece mais com o tipo artístico. O tipo artístico parece mais com o social, que parece mais com o empreendedor, que parece mais com o convencional, que por consequência parece mais com o realista. Fazendo assim o hexágono. Quando você pesquisar e colocar aí na sua tela o modelo hexagonal do Holland, você vai perceber que isso vai começar a fazer mais sentido. Mas o que significa esse tipo realista, tipo investigativo, artístico, social, empreendedor e convencional? Para você inventariar a personalidade, para você pesquisar sobre a personalidade ou para você definir a personalidade vocacional do seu orientando, não basta você fazer um teste, por exemplo, do Big Five, né, a BPR. Aliás, a bateria fatorial de personalidade, eu confundi com o teste de inteligência, ou você fazer o QATI ou qualquer outro teste de personalidade. Você precisa ter um teste desses do modelo hexagonal do Holland. O que significa isso? Você vai inventariar a personalidade vocacional dessa pessoa, ou a personalidade que se relaciona com um ambiente de trabalho. Se você tem a personalidade realista, você tem que trabalhar com uma profissão que tem um ambiente realista também. Se você vai escolher uma profissão que seja um ambiente investigativo, você tem que ter uma personalidade que combina com esse ambiente investigativo, tá certo? Então, eu vou explicar aqui rapidinho que o tipo realista gosta de trabalhos manuais, práticos, técnicos, que necessitam de ferramentas, máquinas ou equipamentos eletrônicos e tendem a evitar ambientes que exijam interação social. Então, por exemplo, essa pessoa, vamos só fazer um exercício aqui, essa pessoa pode escolher a faculdade de pedagogia. Apliquei um teste nessa pessoa, sei lá, vamos aplicar uma escala, o ATPH. Vou aplicar nessa pessoa, deu lá que o tipo principal de personalidade dela é o realista. Você conversando com ela, você percebe que ela quer trabalhar com máquinas, com atividades manuais, ela quer construir prédios, ela quer trabalhar com equipamentos eletrônicos. Você vai ajudar ela a escolher uma profissão de pedagogia? Você vai ajudar ela a escolher psicologia, enfermagem, por exemplo? Provavelmente você vai ajudar ela a pensar em profissões que se relacionam com esses objetos, tá bom? Então, o tipo investigativo, mesma coisa. Está relacionado à preferência por atividades acadêmicas e de pesquisa que exijam certo nível de curiosidade e capacidade analítica, evitando situações que demandam persuadir os outros. Então, veja só. Você vai ajudar o investigativo a trabalhar a sua curiosidade, a trabalhar com coisas que aguçam a análise. Então, que ele tem que fazer uma pesquisa sobre o corpo humano, por exemplo, ele vai gostar muito mais do que trabalhar diretamente empreendendo, criando objetos e coisas, entende? Já o tipo artístico é um tipo que abrange pessoas que se reconhecem como introspectivas, intuitivas e originais, que gostam de se expressar por meio de atividades artísticas, por exemplo, a literatura, a música, e se afastam de rotina. É um tipo de pessoa que nós podemos dizer que ela é mais desorganizada, que ela gosta de expressar os seus sentimentos por meio do seu trabalho. Então, é uma pessoa que ela é mais emocional, mais emotiva ao longo do seu dia a dia de trabalho. Já o tipo social é o tipo que gosta de ajudar, é o tipo ajudador, é o tipo que auxilia, que gosta de compreender os outros e percebe-se com mais capacidade para exercer atividades de ensino e aconselhamento
do que trabalhar com atividades mecânicas, por exemplo. Então, pensa, o tipo social está distante do tipo realista. Então, se uma pessoa tiver o tipo social, ela provavelmente não vai escolher a profissão que trabalha com ferramentas, máquinas e tecnologias. Ela vai escolher que trabalha com pessoas, tá bom? Já o perfil empreendedor envolve, né, as tarefas em que há necessidade de convencer pessoas para atingir objetivos organizacionais ou econômicos. Ela gosta de liderança, persuasão. Ela gosta de trabalhar com a competência dos outros, né? Lidar com a competência dos outros, e não gosta muito de fazer pesquisa. Ela é então bem diferente do tipo investigativo. O empreendedor é um empresário, é aquele que constrói, é aquele que abre um negócio, é aquele que vai para cima até conseguir as suas metas de uma organização, por exemplo. Já o tipo convencional é o tipo que gosta de sistematizar, organizar, manipular dados e informações. Também percebem-se como pessoas com bastante habilidades dentro de uma empresa, uma pessoa que segue regras, uma pessoa ordenada, diferente do tipo artístico, tá bem distante do tipo artístico, que já é uma pessoa mais desorganizada, uma pessoa que pensa mais criativamente, a não ser que seja por exemplo, uma empresa de marketing, que você precisa criar, fazer propaganda, que você precisa pensar, que você precisa dos dois polos ali dentro, precisa tanto do convencional, para gerir, para fazer a gestão da coisa, quanto do artístico para poder fazer a atividade funcionar, tá bom? Bom, aqui, então, segundo Holland, a congruência entre personalidade e ambiente ocupacional está diretamente relacionada à satisfação no trabalho. Então, quando eu tenho essa congruência entre o tipo de personalidade e o tipo de ambiente de trabalho, o traço de personalidade e o fator ambiental do trabalho, eu ajudo orientando o meu cliente a ter satisfação no seu trabalho, tá bom? E aqui ele vai tendo outras descrições, a autora vai falando de várias e várias concepções aí do Holland, e aí ele vai dizer o seguinte, o mais importante, né? Tem um teste que foi validado chamado SDS, eu não vou nem me atrever a falar a sigla aqui, né, e o nome do teste, mas esse SDS foi validado pelo Prime Muniz Mansão, que foi minha professora na faculdade, hoje é minha colega de trabalho, e o Nunes. Esse teste, ele inventaria a personalidade e ele avalia quais são esses 6 tipos de personalidade de cada pessoa. Esse é um teste que infelizmente a gente não está podendo utilizar por um problema de editora, mas existe o ATPH, que é um teste que está, uma escala que está num livro que está na outra mesa, que infelizmente eu não consigo pegar para mostrar para vocês, mas eu posso deixar o link do livro para vocês comprarem, porque é um livro vendido. Não é meu, mas vale a pena vocês darem uma olhada, porque é um livro importante que faz essa avaliação dos tipos de personalidade que combinam com os ambientes profissionais, tá bom? Então, eu falo por fim que os interesses eles podem ser mensurados ou medidos desde a infância, mas é que existe aí a possibilidade de mudança dependendo do contexto econômico e tudo mais, tá bom? A consistência diz respeito ao nível de semelhança, então todo interesse tem a consistência, a permanência desse interesse ao longo da sua vida, mas precisa aí de um ambiente favorável para isso, tá bom? Aí fala de conceito de identidade, mas por fim a gente precisa entender que existem conceitos principais, conceitos secundários e assim sucessivamente. Na próxima aula ou no próximo vídeo, né, nós vamos falar sobre a teoria sociocognitiva do desenvolvimento de carreira e o conceito de interesses profissionais. O que eu quero que fique para você aqui dessa mini aula é o seguinte: o Holland desenvolveu uma teoria importantíssima para a gente avaliar os interesses profissionais nas diversas áreas aí, e você tem que entender o seguinte: precisa existir congruência entre o tipo de personalidade e o tipo de ambiente profissional que a pessoa vai trabalhar. Fora isso, a pessoa pode até trabalhar, mas ela vai ser insatisfeita com o seu trabalho. Se você curtiu esse conteúdo, quer saber mais ou quer se inscrever direto no meu curso, no Manual do OPC, o link está aqui embaixo. Quiser ler mais ou estudar mais, é só viajar aqui no meu canal, dar uma passeada, porque tem muita coisa legal para você aprender e que é gratuito, tá bom? O curso é pago, mas o restante é tudo gratuito. Eu vou ficando por aqui. Meu nome é Vinícius de Oliveira, eu sugiro que você curta esse conteúdo, compartilhe esse conteúdo para chegar cada vez em mais pessoas. Um grande abraço, até mais, tchau, tchau.